E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1181, jogos de sábado, domingo e segunda, hein? Tá, são 9 jogos da Série A e 5 jogos da Série B, tá acumulado aí 1,5 milhão. Só que tem um detalhe, hein? São 3 jogos no sábado, 8 jogos no domingo e 3 jogos na segunda-feira, tá? E o jogo 13, toma cuidado no jogo 13, tá? O jogo 13 aqui no site da Caixa Econômica Federal está falando que o jogo é segunda-feira, Grêmio Internacional. Mas nos outros lugares eu estou vendo aí Grêmio Internacional, o jogo é no sábado às 21 horas. Por enquanto não mudou nada. Mas vamos ver o que acontece aí. Jogo 1, Vasco e Flamengo. Só um detalhe, tá, pessoal? Hoje é segunda-feira, tá? Segunda-feira. Os times vão jogar terça, quarta e quinta. Alguns times podem jogar na sexta-feira. Então pode mudar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Hoje é segunda-feira, hein? Vasco e Flamengo, tá? Quinta rodada da Série A. Eles vão jogar a quarta ainda a rodada, tá? O Vasco hoje é o quarto colocado. 2 vitórias e 1 derrota. Em São Januário fez 2 jogos e 2 vitórias. Venceu o Santos e o Sport, que estão lá embaixo da tabela. Em 2025, o Vasco, em casa, teve 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Pega o Flamengo, hoje, segunda-feira, é o líder, por enquanto. 2 vitórias e 1 empate. Como visitante, fez 2 jogos, 2 vitórias, venceu o Grêmio e venceu o Vitória. Em 2025, jogando fora, como visitante, 9 vitórias e 2 empates, não perdeu ainda como visitante. Os últimos 5 jogos, o Vasco mandante foi 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. O Vasco não vence há 10 jogos, o Vasco não vence o Flamengo, são 8 vitórias do Flamengo e 2 empates. Só esse ano no Campeonato Carioca foi Flamengo 2, Vasco 0, Flamengo 2, Vasco 1, Vasco 0, Flamengo 1. Eu vejo aqui Flamengo como favorito, mesmo o Vasco jogando bem, não tá ruim o time do Vasco não, tá muito bom. Mas eu vou fazer aqui meu primeiro duplo por ser um jogo de sábado. Não consigo ver o Vasco vencer esse jogo aqui não. Se fosse um jogo de domingo eu iria de empate, tá? Jogo 2, outro joguinho do sábado, Corinthians e Sport, quinta rodada da Série A. O Corinthians hoje é o 9º colocado, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Em casa, fez um jogo só e venceu o Vasco. Em 2025, como mandante, jogando a sua arena, 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pega o Sport aí, que vem em último colocado, 1 empate e 2 derrotas. Jogando como visitante, empatou com São Paulo e perdeu para o Vasco. Em 2025, como visitante, foram 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Os últimos 10 jogos em São Paulo, 10 vitórias do Corinthians. O último na arena foi Corinthians 2, Sport 1. Corinthians favorito, né? E não dá para imaginar outro placar aqui. Eu acho que o empate aqui para mim já seria uma zebra, que tiraria aí 99% dos apostadores da Loteca. Eu vou de coluna 1 seco. Não vou fazer na sequência, tá? Então temos jogo 1, jogo 2 e jogo 13 de sábado. Vou falar primeiro dos jogos de sábado. Jogo 13, vamos lá para o jogo 13. Grêmio Internacional, quinta rodada da Série A. O Grêmio é o 13º colocado, 1 vitória, 2 derrotas. Na arena venceu o Atlético Mineiro e perdeu para o Flamengo, normal, né? Ainda em casa, em 2025, são 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Pega o Internacional, que é o 6º colocado. Tá muito bem o Inter esse ano, 1 vitória, 2 empates. Fora do Beira-Rio foi 2 jogos, 2 empates. Empatou com o Flamengo e com Fortaleza. Em 2025, como visitante, o Internacional tem 4 vitórias, 5 empates. Dos times da Série A, B e C, é o único invicto, não perdeu nenhum jogo em 2025. São 7 jogos sem vitória do Grêmio em cima do Internacional. São 2 empates e 5 vitórias do Inter. Esse ano foi Grêmio 1, Internacional 1. Tudo isso aqui pelo gauchão, né? Grêmio 0, Internacional 2 e depois Inter 1, Grêmio 1. Internacional vem bem favorito, né? Mas como é na Arena Grêmio, o Grêmio tem melhorado um pouquinho, o último jogo jogou muito bem. Eu vou fazer um duplo aqui por ser um jogo de sábado também. Resolvido os jogos de sábado, jogo 1, 2 e 13, vou voltar para os jogos de domingo. Jogo 3, quarta rodada da Série B, Vila Nova e Botafogo de São Paulo.
O Vila Nova é o 10º colocado hoje, segunda-feira, uma vitória e uma derrota. Em Goiânia, venceu o Paysandu. Esse ano como mandante, muito bem, 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Pega o Botafogo de São Paulo, é o 14º colocado, 1 empate e 1 derrota. Fora de Ribeirão Preto, perdeu para o América. Em 2025, como visitante, ainda não venceu nenhum jogo, foram 3 empates e 4 derrotas. Esses dois times se enfrentaram até hoje, fizeram 11 jogos, 7 vitórias do Vila Nova, 1 empate, 3 vitórias do Botafogo, tudo isso aqui independente do mando de campo. Agora em Goiânia foram 6 jogos, 4 vitórias do Vila, 1 empate e 1 vitória do Botafogo. Em 2024 se enfrentaram na 28ª rodada da Série B, Vila Nova 1, Botafogo 1. Eu vou de coluna 1 nesse jogo aqui. Jogo 4, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio de Janeiro. 5ª rodada da Série A. O Atlético Mineiro é o 16º colocado, 2 empates e 1 derrota. Como mandante fez 2 jogos, 2 empates. Empatou com São Paulo e empatou com Vitória. Em 2025, o Atlético Mineiro como mandante, 6 vitórias, 4 empates. Não perdeu ainda esse ano como mandante. O Botafogo do Rio é o 10º colocado, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Como visitante empatou com Palmeiras e com Bragantino. Em 2025, como visitante, o Botafogo tem 1 vitória, 2 empates, 7 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Atlético Mineiro e Botafogo, independente do mando, 4 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate e 5 vitórias do Botafogo. O último jogo entre eles foi na Libertadores em novembro do ano passado. Atlético Mineiro 1, Botafogo 3. Só que eu acho que o ano passado o Botafogo estava bem melhor, tá? E esse ano eu estou vendo o Atlético Mineiro jogando muito bem, tá? Tá faltando a mira só para acertar o gol. Mas eu acho aqui que o Atlético Mineiro deve ganhar fácil esse jogo aqui por ser em casa. Jogo 4 eu vou de coluna 1. Jogo 5, São Paulo e Santos. Clássico Sansão, né? Para quem gosta. 5ª rodada da Série A, o São Paulo hoje é o 15º colocado, 3 jogos, 3 empates. No Morumbi empatou com o Sport e com o Cruzeiro. Em 2025, o São Paulo no Morumbi, 4 vitórias, 5 empates e só 1 derrota. O Santos é o 18º colocado, 1 empate e 2 derrotas. Fora da Vila, perdeu para o Vasco e para o Fluminense. Esse ano, como visitante, não está bem. 1 vitória só, 2 empates, 6 derrotas. Os últimos 5 jogos no Morumbi, 3 vitórias do São Paulo, 1 empate e 1 vitória do Santos. Esse ano, na 6ª rodada do Paulistão, foi Santos 3, São Paulo 1. E aqui, meu amigo, o Santos acabou de perder o técnico. Tá? Não sei quem vem aí, pode ser que dê joga o time para cima já na primeira rodada. Mas não acredito não, por ser no Morumbi. Eu acho que o São Paulo vence esse jogo aqui. Na pior das hipóteses, um empatezinho, tá? Mas eu vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Fluminense e Vitória. 5ª rodada da Série A. O Fluminense hoje, segunda-feira, é o 5º colocado. 2 vitórias e 1 derrota. Como mandante, 2 jogos e 2 vitórias. Venceu o Bragantino e venceu o Santos. Como mandante esse ano, o Fluminense tem 6 vitórias, 4 empates e só 1 derrota. O Vitória é o 19º colocado, tem 1 empate e 2 derrotas, não venceu ainda. Fora de Salvador, perdeu para o Juventude e empatou com o Atlético Mineiro. Como visitante, em 2025, foram 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Os últimos 10 jogos entre Fluminense e Vitória, independente do mando de campo, 2 vitórias do Fluminense, 4 empates, 4 vitórias do Vitória. Em 2024, na 13ª rodada, Fluminense 0, Vitória 1. Só que eu estou vendo hoje 2 times totalmente diferentes desse histórico aqui, tá? Eu acho que o Fluminense agora com o Renato Gaúcho é muito bom, gosto do Renato Gaúcho, já falei, merecia uma chance da seleção. E eu acho que o Fluminense vai começar a dar trabalho agora com o elenco que tem. Jogo 6, coluna 1, assim, favoritíssimo. Jogo 7, Fortaleza e Palmeiras, 5ª rodada da Série A. Lembrando que hoje é segunda-feira, os times ainda vão jogar terça, quarta e quinta.
O Fortaleza é o 7º colocado, 1 vitória e 2 empates. No Ceará, 1 vitória e empate, venceu o Fluminense e empatou com o Internacional. Ótima campanha do Fortaleza. Em 2025, como mandante, tem 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, aí já não vai tão bem. O Palmeiras é o 2º colocado, 2 vitórias e 1 empate. Como visitante, venceu o Sport. Em 2025, como visitante, 7 vitórias, 3 empates, ou seja, esse ano, em 10 jogos como visitante, ainda não perdeu. Os últimos 5 jogos no Ceará foi 3 vitórias do Fortaleza e 2 empates. Na 11ª rodada em 2024, Fortaleza 3, Palmeiras 0. O joguinho bem equilibrado, tá? Mas eu acho que o Fortaleza, pelo histórico aqui, tá bem melhor, tá? Indiscutível, tá? Palmeiras vai como favorito, tá? Mas eu estou indo pelo hoje agora. Eu acho que o Palmeiras não vence esse jogo. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio no jogo 7. Tá aí meu terceiro duplo, bora pro jogo 8. Atlético Paranaense e CRB. 4ª rodada da Série B. Os times ainda vão jogar durante a semana, hein? Por enquanto aqui o Atlético Paranaense é o líder, 2 jogos e 2 vitórias. Em Curitiba venceu o Criciúma. Em 2025 como mandante, 6 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. O CRB é o vice-líder, também 2 jogos e 2 vitórias. Como visitante venceu o Atlético de Minas Gerais. Esse ano como visitante o CRB tem 5 vitórias, 6 empates e só 1 derrota. Entre os dois aqui só fizeram 4 jogos e nesses jogos aqui o mandante sempre venceu. Ou seja, foram 2 jogos em Curitiba e 2 vitórias do Atlético Paranaense. O último jogo foi Atlético Paranaense 2, CRB 1. Mantendo aqui a coerência do mandante, que quem manda nesse jogo aqui vence, eu vou de Atlético Paranaense seco no jogo 8. Jogo 9, América e Goiás, também a 4ª rodada da Série B. No momento o América é o 11º colocado, 1 vitória e 1 derrota. Em Belo Horizonte venceu o Botafogo de São Paulo. Em casa em 2025 como mandante o América tem 4 vitórias, 3 empates, não perdeu como mandante esse ano ainda nem no Campeonato Mineiro, hein? O Goiás é o 3º colocado, 2 jogos e 2 vitórias, venceu o Operário no Paraná. E como visitante em 2025 tem 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Até hoje eles fizeram 20 jogos, hein? Só 2 vitórias do América, 7 empates, 11 vitórias do Goiás. Vou repetir, América e Goiás fizeram 20 jogos. Só 2 vitórias do América, 7 empates e 11 vitórias do Goiás. Em Minas, foram 2 vitórias do América, 4 empates, 3 vitórias do Goiás. Em 2024, na rodada número 32, 32ª rodada, América 2, Goiás 2. Eu pensei que fosse diferente, tá? Mas o Goiás em cima do América, durante esses 20 jogos, são 11 vitórias, 7 empates, só perdeu 2 jogos. Eu vou manter a coerência aqui dos históricos, tá? Jogo 9, América é favorito, mas eu vou fazer um duplo aqui no Goiás. Vou de empate e Goiás. Vou acreditar que o Goiás fez essa campanha nesses 20 últimos jogos aí. Vou manter o Goiás, mesmo o América sendo favorito. Jogo 10, 5ª rodada da Série A, Bragantino e Cruzeiro. O Bragantino hoje é o 11º colocado, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Como mandante empatou com o Ceará e venceu o Botafogo do Rio. Em 2025 como mandante, o Bragantino tem 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Cruzeiro está junto com o Bragantino, né, o 12º colocado, também tem 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Como visitante perdeu para o Inter, normal, né? E empatou com o São Paulo. Em 2025 como visitante, o Cruzeiro tem 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Os últimos 10 jogos entre eles, independente do mando, 2 vitórias do Bragantino, 4 empates e 4 vitórias do Cruzeiro. Os 5 últimos em Bragança Paulista foi 1 vitória do Bragantino, 2 empates e 2 vitórias do Cruzeiro. Na 36ª rodada do ano passado foi Bragantino 1, Cruzeiro 1. Outro joguinho aqui que aparentemente hoje o Bragantino está melhor,
Mas o Cruzeiro aqui, pelo meu histórico, tem uma grande vantagem e eu vou fazer uma outra surpresa aqui no jogo 10, eu vou de Cruzeiro. Repetindo aqui, né, o Bragantino eu acho que um pouquinho mais favorito, o Bragantino em empate, acho que o Cruzeiro ali vem com uma surpresa. Mas pelo longo dos históricos aqui, o Cruzeiro leva uma bela vantagem em cima do Bragantino e eu vou acreditar nos históricos, tá? Jogo 11, Novo Horizontino e Criciúma, quarta rodada da Série B. O Novo Horizontino hoje é o 8º colocado, uma vitória e um empate, empatou com o Avaí e em casa venceu o Volta Redonda, que é um bom time, Volta Redonda. Em 2025, como mandante, tem 5 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O Criciúma é o 16º colocado, 2 jogos e 2 derrotas, perdeu para o Operário e perdeu para o Atlético Paranaense. Como visitante em 2025, o Criciúma tem 5 vitórias, 2 empates e uma derrota. Até hoje são 6 jogos entre eles, 4 vitórias do Novo Horizontino, um empate e uma vitória do Criciúma. O Novo Horizontino mandante fizeram 3 jogos, 3 vitórias do Novo Horizontino. O último foi Novo Horizontino 2, Criciúma 0. E eu vou ficar com o mandante aqui, todo esse histórico aqui a favor do Novo Horizontino. No jogo 11 eu vou de coluna 1. Tá aí o jogo 12, o jogo 13 a gente já mencionou, né? Grêmio Internacional é jogo de sábado, mas no site da Caixa está apontando como jogo de segunda, mas nas tabelas dos campeonatos está mostrando jogo de sábado. Não sei como é que vai ficar, tá bom? Mas a gente já falou. Partiu para o jogo 14, Remo e Curitiba. Quarta rodada da Série B, o Remo hoje é o 6º colocado, uma vitória e um empate. Em Belém venceu o América, forte América, está sempre brigando para subir para a Série A. Em 2025, o Remo, como mandante, tem 5 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O Coritiba é o 4º colocado, 2 jogos, 2 vitórias, venceu a Chapecoense fora de casa. Em 2025, como visitante, o Coritiba tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Até hoje, Remo e Coritiba fizeram 14 jogos, independente do mando. Foram 4 empates e 10 vitórias do Curitiba. O Remo não venceu ainda. Em Belém foram 7 jogos, 3 empates, 4 vitórias do Curitiba. O último foi em 2021 pela Série B, Remo 0, Coritiba 0. Hoje aqui eu vejo eu vejo aqui o Coritiba favorito. Nos históricos aqui, de novo, são 14 jogos, 4 empates, 10 vitórias do Curitiba. Um tabu enorme, sendo que o Remo nunca venceu o Curitiba. Curitiba é favorito, tenho certeza disso. Nas apostas vai constar Curitiba favorito. Mas eu vou buscar aqui uma meia zebra, uma surpresa. Jogo 14 eu vou de coluna 1. Tá aí, pessoal, meu joguinho com 4 duplos, tá bom? Agora eu vou colocar uma interrogação aqui onde eu possa fazer alguma coisa futuramente aí. Como eu falei para vocês, hoje é segunda-feira ainda, né? Então aqui tá ali uma interrogação no jogo 4, Atlético Mineiro e Botafogo do Rio. Talvez eu faça um empatezinho ali, vou esperar o que vai acontecer até sexta-feira, até quinta-feira. Não esqueça, pessoal, sexta-feira é feriado, hein? Jogo 5 tem o clássico Sansão. Por enquanto eu tô indo de São Paulo, não sei o que vai acontecer o novo técnico, se o Neymar vai jogar ou não, mas talvez um empatezinho ali no jogo 5, São Paulo e Santos, resolva o problema também. Jogo 10, Bragantino e Cruzeiro. Eu acho o Bragantino favorito. Tô arriscando aqui no Cruzeiro. E talvez eu faça um empatezinho ali também. Caberia um empatezinho também no jogo 14, mas ali não vou ter grana para fazer tudo isso. Eu vejo aqui bem favorito nesse campeonato todo aqui, nessa loteca aqui, tá? Não vejo o Flamengo 100% favorito, não. Mas eu acho que o Corinthians é um baita favorito, quase 100%.
O Fluminense contra o Vitória também, jogo 2, jogo 6, favoritíssimo, bem grande. Jogo 8 também, o Atlético Paranaense bem favorito. Quem mais aqui? Eu acho que no jogo 11, Novo Horizontino também bem favorito. E eu acho que é isso aí. Eu acho que Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Novo Horizontino, seja assim 4 jogos, que se não der coluna 1, tá fora. Na coluna 2 não vejo ninguém como favorito para arriscar um palpite único ali. E é isso aí, pessoal. Tá aí meu joguinho. Boa sorte para todo mundo. Não esquecendo que hoje é segunda-feira ainda, hein? Muita coisa pode acontecer daqui até sábado e domingo. Abraço aí para todo mundo e boa sorte. Desculpa minha garganta, tô meio ruim hoje.